Super boa noite, live de hoje, como álcool, drogas e brigas em casa afetaram a sua criação. Bora para mais uma live? Me chamo Silvana, Cissa Geller é meu apelido, sou psicóloga e sexóloga. O grande foco do meu trabalho é ansiedade, depressão, falar de autoestima, atuar com autoestima. Sejam todos bem-vindos, seja bem-vinda, Cibele. A live de hoje fala o quanto que o álcool, as drogas e as brigas em casa afetaram a nossa criação e o quanto que isso muitas vezes pode também ser reproduzido por nós na criação dos nossos filhos. Seja bem-vindo aí, boa noite. Então, o quanto que é importante a gente entender que muitas coisas que a gente leva para a nossa fase adulta, para a nossa vida adulta, tem a ver com aí o aprendizado em casa. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje, né? O quanto que o álcool, as drogas e as brigas em casa afetaram a nossa criação e pode estar afetando aí a criação do seu filho e você nem tem essa percepção, você acaba fazendo isso sem perceber, vou dizer que inconsciente. Então, como é que o que você vai aprender hoje? Como é que o uso de álcool, como é que o uso de droga, como é que as brigas, né, constantes dentro de casa, elas vão influenciar diretamente no desenvolvimento emocional e comportamental da nossa vida e com certeza dos nossos filhos, porque muitas vezes a gente reproduz sem perceber. E aí a pergunta que não quer calar, né? O quanto que às vezes a gente achava isso normal e achava isso normal na nossa infância e acha essa questão do álcool, drogas e brigas também normal na nossa fase adulta, na nossa casa, no nosso lar. Será que você já parou para perceber isso, né? O que a gente vai, o que eu quero falar aqui, abordar com você nessa live? Você vai entender os impactos profundos que esse tipo de ambiente vai causar nas crianças e também como é possível quebrar esse ciclo, mesmo que você tenha vivido isso na sua infância ou esteja passando isso na sua vida adulta. Então, a ideia dessa live é isso. Fica comigo até o final, que a gente vai falar muito sobre esses impactos da nossa convivência na infância e muitas vezes, sem perceber, você vai está levando isso para a criação dos seus filhos ou sobrinhos e netos e por aí vai. Me conta aqui nos comentários se você cresceu em uma casa onde havia brigas, onde existia o uso de álcool e drogas. Coloca sim ou não aí se você viveu essa situação na sua casa, se você teve essa situação na tua infância ou se você vive essa situação hoje na sua vida adulta. Sim ou não, diga aí para mim como é que foi a tua infância? Foi uma infância que teve pais que consumiam álcool, consumiam drogas ou brigavam constantemente? Eu tô lembrando aqui de uma história há muitos anos atrás, uma colega de trabalho dizia que o filho, com mais de 2 anos, não falava e questionando, fazendo algumas perguntas ali como é que era aquele ambiente. Eu nem era psicóloga nessa época, era estudante, e ela dizia que tinha muitas brigas. Mas, ele não entende, é uma criança de 2 anos. E aí era óbvio que as brigas dos pais estavam influenciando, inclusive, na fala dessa criança que precisava de uma fono, que precisava ser estimulada e de um ambiente mais tranquilo. A Cibele está dizendo que ela é da década de 70 e na família era clínica geral, né? É muito comum, né? Eu falo, é muito comum. A gente não aprende emoções em casa, porque provavelmente os nossos pais também não aprenderam e não ensinam pra gente. Então, muitas vezes você teve um avô, um bisavô agressivo, e você tem um pai mais agressivo, ou uma mãe também. Então, tem muito a ver com o nosso lar aí. Bora falar um pouquinho sobre isso. Então, quando há álcool, quando há drogas ou brigas frequentes no ambiente familiar, esse impacto na criança, ele vai muito além do que a gente vê na hora. Eu tô te lembrando que eu vi sem querer uns vídeos no Instagram esses dias, as crianças chorando, gritando e o pai quebrando a casa inteira. E a criança dizia para a mãe ficar em silêncio, a criança desesperada. É uma cena desesperadora. Você ser uma criança, você está nesse ambiente que você não consegue fugir, você não consegue ser independente. E o quanto que essa cena de você ver seu pai às vezes agredindo a sua mãe, ou sua mãe agredindo o teu pai, ou eles chegando alcoolizados em casa, e você não conseguir sair dessa situação. Quanto que isso vai te causar prejuízos na sua vida adulta. Muitas vezes você não vai nem querer ver álcool, e outras vezes você vai se
a afundar aí no álcool, né? Então, vai muito além do que a gente vê, aquele choro, aquele grito, quando uma criança tem esse tipo de ambiente. Vai afetar a forma como ela se sente, como ela se relaciona e até como ela vai criar os próprios filhos no futuro. Então, esse ambiente em casa, ele vai ditar muito o nosso futuro. A gente muitas vezes, eu sempre falo que a gente tem duas escolhas. Quais são essas duas escolhas? A gente muitas vezes reproduz o que a gente viveu em casa, ou a gente decide fazer diferente, fala, não, isso não serve para mim, não é isso que eu quero. Muita gente acha que o que prejudica uma criança é a separação dos pais. Então, uma criança com pais separados, as pessoas acreditam que isso pode ser algo ruim, mas não é bem assim. O que mais marca é o tipo de ambiente emocional em que essa criança vive, em que essa criança mora, em que ela cresce, né? E ela se desenvolve. Quando há álcool, quando há drogas, quando há conflitos constantes, a casa deixa de ser um lugar seguro. É sempre um ambiente em que a pessoa está ali em alerta o tempo todo, né? E quanto que esse alerta vai, meu cabelo está aqui brigando comigo, o quanto que esse alerta ele vai deixar a gente mais ansioso, porque a ansiedade é esse alerta. Você sempre acha que algo ruim vai acontecer e você fica esperando esse algo ruim acontecer. Então, quando tem álcool, quando tem drogas, quando tem muitos conflitos nesse lar, nessa casa, esse ambiente ele não é um ambiente seguro. Eu sempre falo que é um ambiente insalubre. E isso também pode acontecer no nosso trabalho, de ter um ambiente insalubre, tá? Essa situação também pode acontecer. Um dia está tudo bem e no outro há gritos, há conflitos, há silêncio, há tensão, medo. O quanto que essa instabilidade gera insegurança naquela criança? Será que no teu lar existia isso? Será que você se sentia apreensivo só de saber que seu pai ou sua mãe ia chegar e ia ter alguma questão de álcool, drogas ou brigas e conflitos, né? O quanto que isso gera na gente tensão e essa apreensão, né? O que, que vai acontecer dessa vez? Será que vai ser igual a última briga que foi muito ruim, que foi muito tensa? Como é que eu vou lidar com isso? E aí, esse cérebro infantil, esse cérebro da criança, ele vai aprender a estar sempre em alerta e esperando uma tragédia ou uma catástrofe. Por isso que quando a gente sente ansiedade na nossa vida adulta, a gente sempre pensa em coisas ruins. A gente tem dificuldade de imaginar que vai acontecer e tá tudo bem. A gente acha que vai acontecer uma coisa muito maior. Eu sempre falo, né? Que a gente imagina monstros e quando a gente lida com ele, não era aquilo que a gente imaginava, não era aquilo que a gente pensava. Às vezes, vira a criança, né? Ela, para sobreviver nesse mundo, ela vai crescer mais rápido, ela vai se desenvolver mais rápido, ela se torna mais disponível, mais responsável mais rápido por conta desse ambiente que ela tem, tá? Então essa criança ela vai ter aí esse olhar. Ela vai se desenvolver em algumas coisas e vai deixar de ser criança em outra. Então, é muito interessante como muitas vezes os adultos eles falam, eu tive que crescer antes da hora, eu tive que ser responsável porque os meus pais não eram. E aí, essa criança ela começa a adaptar para tentar sobreviver emocionalmente a esse ambiente que tem caos, que tem abuso, que tem álcool, que tem drogas, que tem conflitos o tempo todo, muitas vezes. Né? Então, às vezes, essa criança ela pode virar a cuidadora dos próprios pais, tentando manter a paz, tentando apaziguar aquela situação e resolver o que não é dela. Então, ela tenta fazer isso para não ficar nessa apreensão, para não ficar nesse alerta, para não ficar nessa atenção com esse medo. O que será que vai acontecer agora? Então, essa criança também ela pode se transformar numa filha perfeita, num filho perfeito, achando que se ela for uma boa criança, um bom filho, isso vai ser o suficiente para poder agradar esses pais e as brigas vão parar, a bebida não vai mais ter. Então, muitas vezes, aquela criança que busca fazer tudo que os pais querem, busca fazer uma grande perfeição, ela vai se tornar um adulto que se cobra muito, que quer esse lugar, quer agradar os pais, porque ela acredita que se ela for uma boa filha, um bom filho, vai ser suficiente para cessar essas brigas, esse ambiente mais caótico. E também ela pode ter uma crença de que é o culpado, né? Ela vai acreditar que é o problema da casa. Então, quantas vezes uma criança que está envolvida num ambiente que tem álcool, que tem drogas, que tem brigas constantes, ela acha que as brigas é por conta dela. Olha
a culpa, a responsabilidade, que essa criança já vai crescer acreditando que ela é um problema. Ela vai ter, como adulto, dificuldades de se encaixar no mundo. Às vezes acontece um problema no trabalho, na faculdade, na escola, mesmo não sendo ela, ela vai assumir aquela culpa por ela, porque é um ambiente que ela acostumou a ser assim. Essas crianças, elas vão crescer com um medo enorme de errar, com uma necessidade de controlar tudo, porque ela não tem controle nenhum sobre o álcool, as brigas e o conflito em casa, ou ela vai ter dificuldade também de confiar nas pessoas, porque qualquer comportamento que as pessoas próximas façam muito parecido, muito similar, nossa, né, deu uma trava aqui dos pais, ela já vai estar ali em alerta, ela vai estar ali já preocupada em reviver aquelas situações que ela vivia ali na infância. Algumas vão se tornar adultos excessivamente responsáveis, outras emocionalmente distantes. Por que isso acontece? Porque elas aprenderam que o afeto vem junto com a dor. E não tinha afeto, né? Não tinha atenção, não tinha presença. Era sempre aquela tensão, aquele alerta. O que vai acontecer agora? E esse o que vai acontecer agora não é uma surpresa boa, é sempre algo ruim. É sempre algo que, que gera mais caos, que gera mais preocupação, que gera mais tensão. E o mais forte isso é que essa criança, ela não vai aprender só observando os pais com ela, né? Ela não vai ter esse aprendizado, mas ela vai observar como eles se tratam. Eu sempre falo aqui que os pais, eles são o exemplo. É a nossa referência. Então, muitas vezes a gente faz coisas que a gente não concorda com os nossos pais, porque a gente acabou tendo isso como referência. Mas, quando esses pais, eles não conseguem ser a referência, né? Quando esses pais, eles não conseguem ser a referência, o que eles estão ensinando para essa criança? Né? O que tem uma normalidade aí no álcool, nas drogas, nas brigas, e que isso é uma convivência de uma família. Isso é uma família, né? Sem afeto, sem amor, sem atenção, sem respeito, porque não tem esse respeito nem pelo outro, pelo pai ou pela mãe, e pelas crianças, pelos filhos. Então, o casal, ele vai educar mais pela relação que ele constrói do que pelas regras que ele impõe. A relação, ela é importante, ser o exemplo, né? Que exemplo os nossos pais foram para nós? Que exemplo os nossos pais nos passaram? Olha que interessante. E quando a criança, né, ela percebe que tem respeito, que tem diálogo, que tem afeto, é uma criança que ela vai crescer segura, é uma criança que ela vai crescer mais fortalecida. E ela vai entender que esse respeito, que esse afeto, que essa presença que ela tem ali na casa dela, ela vai levar isso para a vida dela, inclusive quando ela for pai, quando ela for mãe. Então, o quanto que é importante a gente tratar com respeito as crianças, inclusive nessa questão do álcool, das drogas aí, das brigas, né? Mas quando há agressão, quando há desprezo, quando há falta de atenção ou descontrole, o que ela vai aprender nesse desenvolvimento, nesse crescimento dela? Ela vai acreditar que o amor é sinônimo de sofrimento. Eu já escutei muito isso de pacientes adultos dizendo: eu não sei o que é um relacionamento. Já tive alguns poucos, mas as referências que eu tenho de relacionamento é a separação dos meus pais, é a briga dos meus pais o tempo todo. Eu não sei como me relacionar, porque ela não tem, ou ele não tem a referência. Então, o quanto que nós, pais, temos um papel importante na vida dos nossos filhos. E qual foi o papel do teu pai e da tua mãe? Né? O que eles ensinaram para você? O que é um relacionamento saudável? O que é um relacionamento amoroso? O que é presença, tempo de qualidade? O quanto que isso é importante, atenção. O quanto que a gente sabe, de fato, escutar o outro, o parceiro, a parceira, o filho. O quanto que a gente, de fato, foi escutado na nossa infância, na nossa adolescência. O quanto que tudo isso reflete o adulto que nós somos hoje e o adulto que nós estamos sendo para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos. Olha quanta coisa é interessante a gente pensar, e muitas vezes a gente não se dá conta disso. Né? E quando isso se repete nos relacionamentos, nas amizades e até na forma como a gente se trata, a gente entende que muitas vezes a gente tem um sofrimento e a gente não sabe por quê. Muitas vezes a pessoa, ela mantém o mesmo padrão de relacionamento que ela via com os pais. Então, ela acaba tendo relacionamentos abusivos, agressivos, relacionamentos que têm desrespeito.
porque é a referência que ela tem do pai dela. Muitas vezes você aí mantém esse tipo de relacionamento porque é a referência que você tem da tua mãe. Olha que interessante. E o quanto que nós adultos somos referência, o quanto que a gente é modelo. Eu me lembro de uma vez que eu peguei um Uber e eu não lembro o que, que a gente tanto falava, mas sempre que eu falo a palavra mágica, né? Sou psicóloga, o papo vira outro. Né? A gente acaba conversando muito mais. E eu me lembro que Silber falou que ele tratava tanto os filhos como a esposa, como se fossem reis e rainhas, né? Não é que ele dava tudo que eles queriam, não era nesse sentido, mas ele falou que ele cresceu num ambiente muito abusivo, pai que batia na mãe, batia no cachorro, batia neles, e o quanto que aquilo para ele fazia tão mal e que ele jurou para ele mesmo que ele nunca ia colocar um pingo de gota de álcool na boca, que ele nunca ia tratar a esposa e os filhos daquela forma, e que ele seguia isso, porque era isso que ele acreditava e era justamente isso que ele passou para os filhos, porque tudo que ele sofreu na infância com esses pais abusivos era algo muito horrível. Então ele não aprendeu pelo exemplo, ele quis fazer o diferente, ele quis fazer o contrário. O quanto que às vezes a gente não tem esse olhar, a gente acaba sem perceber, sem querer reproduzindo o que a gente teve em casa com os nossos filhos. O quanto que a gente muitas vezes não tem essa percepção. O quanto que o sentimento de medo constante, né, vai de uma certa forma ensinar esse medo para uma criança que convive com gritos, uma criança que convive com discussões, uma criança que convive com violência, ela nunca vai saber o que vai acontecer a seguir. Ela está sempre apreensiva, sempre com tensão, sempre ansiosa, com medo, insegura. É um ambiente que não tem estabilidade nenhuma para essa criança. E ela vai viver em estado de alerta, de tensão, de atenção, né? De a qualquer momento algo ruim pode acontecer. E ela também, ela vai ter dificuldade provavelmente no sono, vai ter questões com pesadelo, ela vai ter dificuldade com concentração e até pode ter dificuldade no seu desenvolvimento na escola. Vai gerar mais ansiedade. O quanto que o medo constante vai gerar essa ansiedade. Ou quando a gente normaliza os comportamentos tóxicos. Atendo muitas mulheres, eu vou falar de mulheres, mas também tem homens, também tenho pacientes homens que acreditava que aquele tipo de relacionamento tóxico, abusivo era normal. Até que começou a sair com outras pessoas e entender que não, aquilo não era normal, mas precisou de muita terapia, precisou de muita conversa, precisou de ter outras experiências para entender que aquilo que a pessoa vivia nos seus relacionamentos não era saudável, não era tranquilo e gerava muita ansiedade, gerava muito desgaste aí emocional. Então, quando a gente normaliza os comportamentos tóxicos, é quando essa criança ela cresce vendo dos pais embriagados, drogados, né, alterados por drogas, às vezes muito agressivos até demais, e a criança pode aprender que esse comportamento é aceitável, que relacionamento é isso, que família é isso. Então, isso vai aumentar o risco dela ter esse mesmo comportamento, de ter esse mesmo padrão na sua vida adulta. Então, muitas vezes, a gente vai normalizar coisas ruins porque é a referência que a gente tem. A gente não tem uma outra situação, uma outra informação para que a gente possa fazer a comparação. Olha que coisa, né? Outro exemplo é quando a gente tem muita vergonha e isolamento. As crianças em ambientes conflituosos, elas muitas vezes vão chamar. Elas vão evitar chamar, por exemplo, amigos para ir para casa, porque elas têm medo que aconteça alguma briga, alguma confusão. E aí elas não querem passar por isso, elas acabam se isolando. Ou isso também vai prejudicar a questão social dessas crianças, elas não vão ter tanta socialização, porque elas têm uma certa vergonha dessa família que vive brigando, que vive com álcool, drogas. O quanto que isso vai prejudicar essa criança, inclusive no centro de pertencimento. Ela deixa de, às vezes, ir para casa dos amiguinhos, ela deixa de chamar os amiguinhos, porque ela tem medo que o pai chega alcoolizado, que a mãe chega brigando e que vira aquela confusão toda ali. Enquanto que isso vai fazer com que essa criança se isole, que ela tenha menos amigos e que ela tenha uma dificuldade imensa até de falar sobre essa relação familiar como é. O quanto que isso pode gerar vergonha e medo nessa criança. E ela também vai assumir responsabilidades muito mais cedo. Ela vai deixar de brincar, de viver a infância para assumir as responsabilidades, porque o pai e a mãe sempre está sob efeito de álcool e drogas,
Muitas vezes a criança ela vai assumir essa função de adulto, então ela vai cuidar dos irmãos, ela vai preparar a comida, ela vai resolver os problemas, como se ela fosse um adulto. Ela deixa de ser criança porque ela percebe que os pais não dão conta de cuidar dessa casa, de cuidar dos próprios filhos. E aí isso também pode gerar uma sobrecarga emocional. Muitas vezes vai se tornar um adulto que vai ter dificuldades assim de ansiedade, vai muitas vezes também pegar responsabilidades que não é para si, muitas vezes acaba sendo aí a pessoa que resolve tudo para a família e está sempre sobrecarregada, porque ela entendia que desde criança ela precisava fazer isso, porque os adultos que deveriam tomar conta, quem deveria proteger, quem deveria resolver os problemas, não fazia. Então, ela acaba tomando aí essa ação, essa atitude. E também o quanto que isso pode impactar na autoestima dessa criança. Pais que vivem alcoolizados ou drogados e que têm muitas discussões em casa, com certeza vai impactar no desenvolvimento saudável dessa autoestima dessa criança. Por quê? Essas brigas constantes, essa convivência, esse desrespeito, vai fazer com que a criança acredite muitas vezes que ela é um problema. E muitas vezes os pais verbalizam que não queria ter filho, que filho dá trabalho, que filho é um problema. E a criança ouve isso. Ela talvez não tenha tanto entendimento do que ela está ouvindo, mas com certeza ela vai se sentir ela é o problema, ela está causando as brigas, ela está causando as discussões, ela está causando os pais chegarem em casa alcoolizados ou drogados. Ela vai se sentir esse problema. E essa crença, se ela não for trabalhada, o que vai acontecer? Vai levar para a vida adulta, vai muitas vezes ir para o consultório de psicoterapia, muitas vezes com baixa autoestima, com dificuldade de relacionamentos, ou até com dificuldades de se encontrar num trabalho ou de se manter num trabalho. O quanto que a autoestima ela não é trabalhada, ela vai interferir sim na nossa vida, né? E o quanto que faz a diferença a gente ter aí uma boa autoestima. E também ela pode ter essa repetição no ciclo da vida adulta. Então, muitas vezes, você aí, tudo que você não gosta, tudo que você não gostava na sua infância, na sua adolescência, na criação dos seus pais, pode ser que você reproduza isso sem você perceber, sem se dar conta de que, por mais que você fala, não, eu não quero ser como meus pais foram, eu não quero fazer como eles fizeram, mas muitas vezes você acaba fazendo sem perceber. Então, muitas vezes você vai repetir isso sem esse olhar consciente. Quem cresce nesse ambiente tende a buscar parceiros ou criar lares com esse padrão de dinâmica. Porque é isso que a pessoa entende por relacionamento, porque ela acha que isso é relacionamento, né? E por que essa mudança precisa começar pelos adultos hoje? Porque quando você entende que aquilo que foi feito com você não foi interessante e você se dá conta de que você está fazendo, reproduzindo da mesma forma, esse insight, esse lance faz com que você comece a buscar ajuda em psicoterapia ou a fazer pequenas mudanças. É a partir daí que a coisa muda, que você corta o ciclo, que você quebra o ciclo. Mas muitas vezes é isso que acontece. E aí, né, o que eu quero também fazer um link aqui. O que acontece dentro de casa que vai moldar diretamente, né, a forma como que essa criança vê o mundo e a si mesmo, é romper esse ciclo. Não é fácil, mas é possível. Então, quando a gente rompe esse ciclo, a primeira coisa, uma palavra que eu falo muito lá no consultório, a gente precisa ter a percepção, consciência. Né? Eu percebo que eu estou com dor de dente e eu vou no dentista fazer um orçamento, vou ver o que é, o que está acontecendo no meu dente. E aí vou buscar uma forma de pagar, vou juntar o dinheiro, vou parcelar e vou resolver o meu problema. Então, a primeira coisa é você ter consciência, você ter percepção de como você age hoje. Por que eu ajo assim? Será que eu estou reproduzindo as coisas que eu vivi na minha infância, lá em casa? Então, a primeira coisa é você ter essa consciência, para que você possa começar a quebrar esse ciclo, que não é fácil, mas é possível. Eu sempre falo isso para os pacientes. Eu nunca prometi que a psicoterapia seria fácil, mas que estamos juntos e que sim, é possível mudar. Vai demandar tempo? Vai demandar tempo. Vai demandar esforço? Vai. Mas não, nenhuma mudança acontece sem isso. Quando a gente cresce
nesses ambientes com álcool, com drogas, com muitas brigas, com muitos conflitos, com muito caótico, né? Ou às vezes até com aquele silêncio de ninguém fala com ninguém, você nem sabe se pode abrir a boca, que você tá ali pisando em ovos, a gente aprende que o amor machuca, que para ser amado é preciso às vezes consertar o outro, ou suportar, ou cuidar, ou apagar incêndios, né? Quantas vezes você como filho tentou ali apaziguar as coisas e às vezes até ficou pior. Eu sempre falo que muitas vezes a gente entende que amor é violento, amor é tóxico, porque a gente ouviu da nossa mãe, do nosso pai. Eu estou te batendo porque eu te amo. E aí, quando você apanha do seu namorado, quando você apanha da sua namorada, você assimila aquilo com amor. Se a minha mãe me batia porque amava, logo estou apanhando e mereço apanhar. Olha, gente, para onde vai o nosso pensamento? Porque apanhar é prova de amor. Então, quando a gente escuta isso dos nossos pais, que estou te batendo, né? Estou te punindo, estou te castigando porque eu te amo, a gente vai levar isso para a vida como uma verdade. E não, o amor ele não tem que machucar. O amor ele não tem que ser doído. E aí é exatamente isso, né? Eu quero trazer aqui um foco para vocês do livro Mulheres que Amam Demais. Se chama Amada, né? Mulheres que Amam Demais. Neste livro, ela vai falar tanto para mulheres como para homens que confundem amor com dor e presença com controle, né? Então eu permito que o outro me controle porque eu acredito que isso é amor. E não é, isso não é amor. Mas existe um caminho para a gente romper esse ciclo. E é possível. E tudo começa quando você entende que não precisa mais repetir o que viveu. Quando você entende que essa infância difícil, ela não precisa ser reproduzida hoje, né? Que você não precisa mais carregar isso e nem fazer isso com seus filhos. Você começa a romper esse ciclo aí. E aí, como é que a gente faz para romper esse ciclo? A gente precisa parar de tentar consertar o outro. Porque quando a gente imagina que para o outro, né, ser perfeito, para o outro estar bem ali com a gente imagina que a gente precisa consertar. E você não é responsável pela cura emocional de ninguém, você não é responsável por moldar o outro. E especialmente que não quer ser curado. Assim, tem uma piadinha que eu falo que é uma piadinha de psicóloga, né? Quantos psicólogos são necessários para trocar uma lâmpada queimada? E a resposta é muito engraçada, né? A gente sempre fala 1, 2, 3, não sei o quê. E aí, se para pensar, na verdade, a primeira de tudo é que a lâmpada precisa querer ser trocada, mesmo queimada. E eu sempre falo isso. Quando a mulher quer que o marido faça terapia, até porque ela está se beneficiando dos benefícios, ela está melhorando muito com a psicoterapia. Quando o filho quer que o pai faça psicoterapia, quando o marido quer que a esposa faça terapia, e essas pessoas não querem fazer. Cissa, como que eu obrigo, como que eu convenço? Eu falo, gente, não tem convencimento. A única forma que você mostra para o outro que a psicoterapia está te ajudando é quando você muda os comportamentos, quando você começa a agir diferente. E através dessa percepção, o outro pode interessar-se em querer essa mudança também. Eu me lembro de uma vez de uma pessoa me dizendo assim, que ela tinha vários problemas, inclusive no trabalho, às vezes gritava, era grosseira, falava alto. E aí, depois da terapia, outra pessoa aprendeu a comunicar-se melhor, assertividade, autoestima, trabalhou várias coisas que não estava legal. E uma amiga virou e disse: Nossa, o que aconteceu? Né, numa reunião, o que aconteceu? Você está tão diferente, a sua fala, você está mais assertiva, você está mais calma, mais tranquila. E ela vira e fala: a psicoterapia está me ajudando. E todo mundo fica assim: uau, que legal, quero fazer psicoterapia também. Então, essa coisa de querer mudar o outro é um problema. A única pessoa que você pode buscar mudar é você. E para isso você precisa reconhecer que você tem um problema, você precisa se fortalecer e se esforçar para fazer essa mudança. Então, não queira mudar o outro, não queira mudar alguém que não quer se curar. Ou tem até uma frase que agora não vou lembrar ela completa, mas fala assim: que o nosso problema é querer mudar alguém que não vê que ele tem problema. Pensa nisso. Quando você quer mudar alguém e essa pessoa não percebe que aquele comportamento abusivo não é um problema, quando ela não percebe que o álcool não é um problema, como é que você vai mudar essa pessoa se ela não sente que o que ela faz é errado? Não tem como, gente, é impossível isso.
E no livro, né, Mulheres que Amam Demais, ela também fala que amar demais é colocar o outro no centro e apagar para caber, né, nessa relação. Muitas vezes você coloca o outro lá num pedestal, você coloca o outro, né, você deixa de viver, você deixa de fazer as suas coisas por você por conta do outro. Então, isso não funciona na prática, você vai sofrer. A recuperação começa quando você desenvolve a sua responsabilidade a quem pertence, que é você. E você ocupa-se de você, né? Eu sempre falo aqui, a máscara de oxigênio precisa ser colocada primeiro em você. Se você tentar ajudar as outras pessoas, você vai cair desmaiado sem ar. E não é egoísmo pensar em você em primeiro lugar. Claro que se você só pensa em você e você passa em cima de todo mundo para ter o que você quer, aí a gente está falando de egoísmo. Mas quando você está bem com você, você consegue ajudar o outro. E para ajudar o outro, eu tenho que estar bem comigo mesmo. Para estar numa relação, eu tenho que estar bem comigo mesmo. Eu não posso deixar de viver. Eu sempre falo que o relacionamento é eu, mas você é igual a nós. Se eu deixo de viver o eu para viver o nós, o relacionamento vai por água abaixo. Então, eu tenho a minha vida, você tem a sua e nós temos a nossa juntas. Então, quanto que querer consertar o outro, querer arrumar o outro, não vai te fazer bem e talvez você tenha essa vontade aí pelas coisas que você viveu na sua infância. Outra dica é reaprender o que é amor. A gente tem, eu vou falar a gente no geral, e estou bem aqui generalizando, a gente tem às vezes uma distorção do que é amor. A gente tem aí uma imagem bem diferente do que fato é o amor. E muitas vezes a gente acha que o amor é uma troca, que é coisas que a gente vivia lá na infância, coisas que a gente aprendeu em casa. Se você cresceu num lar caótico, por exemplo, seu corpo pode confundir paz com tédio. Se não tiver uma briga, já ouvi isso. Mas Cissa, para ela provar que me ama, tem que causar ciúmes nela, tem que causar briga. Nossa, para ele provar que me ama, ele precisa de mim, ele precisa depender de mim, eu tenho que ter algo melhor para que ele não vá embora. Não, gente. Amor não é isso. Então a gente precisa entender que eu não tenho que estar buscando adrenalina, intensidade, drama, porque é isso que muitas vezes, quando a gente tem esse lar com álcool, com drogas, com conflitos e muitas brigas, a gente vai entender que é essa adrenalina, que é esse caos todo que é um relacionamento, que é amor. E a gente muitas vezes vai viver isso sem se dar conta. E aí, o amor verdadeiro, ele tem que ser leve, ele tem que ser tranquilo, ele tem que ser saudável, ele tem que ter equilíbrio no dar e receber, ele tem que ter equilíbrio na reciprocidade. Às vezes eu escuto muito isso das pessoas dizer assim: eu percebo que todas as vezes que eu preciso, eu não consigo contar com meu parceiro ou com a minha parceira, mas todas as vezes que a minha parceira, o meu parceiro precisa, eu sempre estou lá. E eu me sinto mal, eu me sinto perdido ou perdida, porque parece que tudo que eu faço nunca é suficiente, mas naquela mínima coisa que eu preciso, eu nunca tenho essa atenção, esse olhar. E aí é momento da gente repensar esse relacionamento. É o tipo de vínculo que a gente precisa respirar sem medo. É um relacionamento saudável. Se você está o tempo todo inseguro, se você está o tempo todo em conflito, se você está o tempo todo tenso no relacionamento, não é interessante. Provavelmente é o que você vivia na tua infância e não se dá conta que você está reproduzindo isso hoje, na sua vida atual. Então a gente precisa entender que a gente tem que se permitir estranhar o que é saudável até que isso se torne familiar. Então, quando você vem de um lar muito abusivo, de um lar muito conflituoso, você vai viver relacionamentos, amizades, trabalhos que muitas vezes tem esse conflito e você vai achar isso normal. A pergunta é: será que isso é normal de verdade? O quanto que de fato isso é normal? O quanto que a gente normaliza coisas tóxicas? O quanto que a gente reproduz essas coisas tóxicas na nossa vida hoje, com os nossos filhos. Olha a coisa para onde vai, né? Para onde isso ruma. Outra dica é cuidar aí da sua criança interior. A gente tem uma criança que muitas vezes foi magoada, muitas vezes foi ferida, muitas vezes não teve atenção, carinho, afeto, amor. O quanto que essa criança hoje é um adulto mais raivoso, mais amargurado, é um adulto mais difícil, mais agressivo. O quanto que aquela menina, aquele menino que viveu medo o tempo todo, culpa, ansiedade, confusão, conflito, ainda
mora aí dentro de você. O quanto que aquela criança que sofreu várias situações ruins, vários desrespeitos, ele ainda está aí. E essa criança, né, interior, ela precisa ser ouvida, validada, acolhida. Às vezes a gente precisa olhar para uma foto nossa na infância e dizer até para nós o quanto que você vai conseguir. Se eu pudesse falar uma coisinha ali no meu ouvido quando criança, você vai superar isso, você vai ser diferente, você é forte, você é corajoso. O quanto que a gente começa a transformar a nossa vida com carinho, com amor, a proteger, a nos respeitar. Eu sempre falo muito aqui, é uma coisa que eu trabalho muito em relação à autoestima, a dificuldade que as pessoas têm de se respeitar. O quanto que a gente permite, o quanto que a gente abaixa a cabeça, o quanto que a gente permite que o outro nos magoe, que os outros às vezes abuse, nos use, o quanto que a gente permite o tempo todo só agradar o outro e se desagradar o tempo todo, o quanto que o respeito, que muitas vezes a gente não aprendeu, nem a ser respeitado e nem a se respeitar, ele vai permear a nossa vida adulta e a gente trata isso como normal, a gente começa a normalizar. Então, quando a gente começa a entender que a gente precisa se respeitar, se tratar com carinho, se dar prioridade, a gente está mostrando que agora existe um adulto mais seguro. É muito engraçado que quando os pacientes começam a ser mais assertivos, quando eles começam a se respeitar, quando eles param de querer agradar todo mundo, com medo do que os outros vão achar, com medo do julgamento, com medo do conflito, como eles começam a se fortalecer e a perceber que eles não precisam abaixar a cabeça, que eles não precisam fazer coisas que eles não querem só para agradar o outro. Então, muitas vezes, esse desrespeito na vida adulta que a gente leva no trabalho, nas amizades, na família, principalmente na família, é porque a gente aprendeu a não se respeitar na infância. É porque a gente veio, muitas vezes, de situações ou de um lar conflituoso. Você já parou para pensar que pode ser que você também trate o seu filho dessa forma ou a sua filha sem se dar conta? E aí, o que eu quero refazer aqui, uma reflexão final para a gente começar a encerrar essa live é: você não escolheu o ambiente que você cresceu, mas você pode escolher o ambiente que você vai construir a partir de agora, a partir desse conhecimento, dentro e fora de você. Você não consegue hoje mudar o seu passado, mas você consegue fazer um futuro diferente a partir de conhecer os comportamentos que te atrapalham, os comportamentos que você reproduz que não fazem bem, que não fazem sentido. O quanto que você pode, a partir de agora, fazer diferente a sua vida com o teu filho, com você. E não é sobre apagar o passado, é sobre não deixar ele comandar mais o seu presente, é ter consciência, é ter percepção. O quanto que isso faz a diferença? Se você percebe que determinados comportamentos te fizeram ou te fazem mal ainda, o que que eles significam? Como é que você aprendeu esses comportamentos e o que que eu posso fazer diferente daqui para frente? Eu sempre falo muito isso na terapia. A gente não vai mudar o passado, a gente não vai apagar o passado, mas a partir de agora que eu tenho consciência de tudo que aconteceu e de tudo que eu estava fazendo de errado, que não era saudável para mim, eu posso tomar outras atitudes, eu posso tomar outras decisões. É isso, gente. Dúvidas, perguntas, estou aqui disponível. Vou deixar aqui uns minutinhos para vocês escreverem as perguntas. Enquanto isso, vou falar para vocês do e-book gratuito que está aí no meu link da bio, tá? 7 segredos para famílias fortes, né? Das famílias fortes. Ele está aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vou tentar tirar a luz aqui do e-book. Então, esse e-book é gratuito. Link na bio. Você clica lá e baixa ele. Você vai deixar o seu nominho, o seu e-mail. Você baixa ele gratuitamente. Então, tem 7 segredos para que você possa criar filhos melhores. Visto que talvez você não foi tão bem criado assim, né? Não estou falando mal, mas é algo para você pensar aí com carinho. Tenho também a arte de ser mulher. Esse aqui é o meu primeiro filho, digamos assim. Foi lançado na Bienal de 2016. Eu mais 5 colegas psicólogos escrevemos. O meu capítulo é sobre autoestima, obviamente. Já falava de autoestima desde lá. Então, eu comecei a falar de autoestima, estudar autoestima lá para 2013, 2014. Foi quando eu percebi que os pacientes adultos melhoravam muito de ansiedade e depressão, mas tinha alguma coisa ali que não ia bem. E aí eu entendi que era autoestima. Então, bora trabalhar autoestima.
dúvidas e perguntas, pessoas querem falar sobre a live de hoje, querem entender um pouco melhor. Como é que a gente tem percepção? É uma pergunta que às vezes eu sempre escuto no consultório, fazendo terapia, se percebendo. Sou suspeita para falar de terapia, mas quando você vai para terapia, é como se você estivesse numa estrada escura. E o psicólogo vai estar andando com você lado a lado, segurando o holofote. E aí você consegue enxergar melhor a estrada, a vida e fazer escolhas melhores. Você começa a ter percepção. A percepção é perceber como você funciona, é ter autoconhecimento, é entender o que faz melhor, o que te faz bem, o que não faz. E a partir disso você começa a ter melhores escolhas. É perceber aonde dói, é perceber que às vezes você está com um dente problemático e você precisa ir ao dentista e você não se toca que esse é a resolução do seu problema. Parece meio bobo, mas não é. A gente tem muitas vezes dificuldade de se ver, até porque a gente não se coloca como prioridade. E eu gosto muito de falar prioridade, porque quando a gente coloca prioridades com S, a gente nunca é a prioridade. Você já parou para pensar isso? A prioridade, ela só é prioridade se ela não tem S. Se ela tem o S, não é prioridade. O quanto que a gente tem dificuldade de se colocar em primeiro lugar, de se colocar em prioridade. Sibeli está dizendo aqui que sem dúvida alguma, mas muitas certezas. Muito obrigada, Sibeli. É isso, o quanto que a gente percebe que a gente não se conhece. É muito louco. Eu vejo esse processo na terapia, às vezes eu falo, opa, para aí. Vamos falar sobre isso, porque isso é autoconhecimento. Né? Vou dar um exemplo aqui. Paciente, não vou dizer quem é, e eu tenho muitos nessa situação, e não estou dizendo, não estou dando, não estou quebrando sigilo. Pacientes que trabalham às vezes no home office, ficam muito em casa e percebem que não tem um bom desempenho como tinha lá no presencial. Mesmo às vezes pegando o trânsito de 1-2 horas para ir para o trabalho. Ou quanto que sente falta da interação com as pessoas, inclusive no horário do almoço. O quanto que às vezes nem todo mundo está adaptado para o home office. E a gente descobre isso onde? Na terapia. A gente começa a conversar, começa a fazer algumas adaptações, algumas mudanças, algumas organizações, e a pessoa começa a entender que às vezes ela vai precisar buscar um trabalho, mesmo que seja híbrido, mas que ela entende que ou ela precisa sair mais, ou fazer cursos, ou fazer outras atividades em que ela tenha convivência com outras pessoas. Porque o home office não é para ela. Vou dar outro exemplo que eu gosto muito aqui. Quantas pessoas, 4%, tá? 4% de todas as pessoas da internet que compram cursos online fazem o curso até o fim. 4%. Quem fala isso são esses experts aí do marketing. E é muito louco. Nem todo mundo está apto para fazer aula online. Principalmente quando você fala, é vitalício, você tem 1 ano para fazer o curso. A pessoa fala, tenho tempo, depois eu faço. Ela não consegue ter disciplina. Quantas pessoas têm dificuldade de fazer aula online, curso EAD? E aí, muitas vezes as pessoas só vão funcionar no presencial ou naquele online que é ao vivo, que a aula não vai ser gravada, não vai ter reprise e toda sexta, das 18 às 20, das 18 às 22, você vai assistir a aula online, ao vivo. Então, quando eu entendo que eu não funciono no online, quando eu entendo que eu não funciono no EAD com aulas gravadas, eu vou comprar um curso online? Não! E como é que eu entendo isso muitas vezes? Na terapia. Eu começo a perceber como eu funciono melhor. E a partir disso, olha que interessante, gente, essa sacada é muito gostosa. Eu começo a tomar melhores decisões. Eu paro de bater cabeça na parede. Eu paro, às vezes, de perder dinheiro. Eu paro, às vezes, de fazer coisas. Né? Eu quero emagrecer, por exemplo, mas eu continuo comendo besteira. Eu quero ser mais fitness, mais saudável, mas eu continuo fazendo besteira. O quanto, né? Eu quero um trabalho melhor, mas também não faço nada para buscar um trabalho melhor. Então, quando você vai para terapia, você tem percepção, você tem consciência e você começa a desenvolver o seu autoconhecimento. Embora autoconhecimento é uma palavra que é algo que parece que a gente vai fazer sozinho, eu preciso de alguém, às vezes colocando luz sobre mim, alguém fora, vendo coisas que eu não estou conseguindo ver, para que de fato eu consiga mudar a minha vida. É isso, gente. Sei que não tem perguntas,
Vou encerrar a live. Agradeço vocês pelo carinho, pela atenção. Acredito ter ajudado com essa questão. Baixem lá o meu e-book, como criar, 7 dicas para criar filhos fortes. Baixem o meu e-book. E se você também tiver mais interesse nessa questão de criação, de afeto, de carinho, de amor, de filhos, tem também lá no link da bio, aqui do Instagram, o meu curso online, que tem somente 2 horas maravilhosas, super gostosas e saudáveis, para que você possa aí ter uma boa criação de filhos. Então, clica lá, dá uma olhadinha na página de vendas do curso, você vai entender tudo que tem no curso. São 2 horas, muito conhecimento e muita, muita mudança que pode vir aí. É isso. Beijocas, gratidão!